Bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto O Apartamento do Terceiro Andar, do livro Os Primeiros Casos de Hercule Poirot, de Agatha Christie. Só que antes de a gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like aqui no vídeo e, se puder, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora, se você já se inscreveu, eu peço licença só um instante. Gostaria de te convidar a apoiar este projeto. Você pode se tornar um membro ou enviar qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com o conto completo. O Apartamento do Terceiro Andar. Ai, mas que inferno! Exclamou Patty com a testa franzida. Revirou impacientemente o conteúdo da sua frágil carteira de seda. Dois jovens e outra moça a observavam ansiosos. Os quatro estavam em frente à porta fechada do apartamento de Patrícia Garnet. Não adianta, disse Patty. Não está aqui. E agora o que vamos fazer? É de quem vale a vida sem uma chave, não é? Disse Jimmy Faulkner. Era um rapaz baixo, de ombros largos, com olhos azuis bem-humorados. Patty se virou para ele zangada. Ai, não brinque com isso, Jimmy. Isso é sério. Bom, procure mais uma vez, Patty, disse Donovan Bailey. Deve estar aí mesmo. A sua voz era pausada e agradável. Combinava com seu vulto esbelto e moreno. Se é que você a trouxe, não é? Disse a outra moça, Mildred Hope. Eu trouxe sim, disse Patty. E eu acredito que eu dei para um de vocês dois. Ela se virou acusadoramente para os rapazes. Eu disse para Donovan que a pegasse. Mas ela não iria conseguir assim, tão facilmente, um bode expiatório. Donovan protestou com o apoio de Jimmy. Eu vi quando você a colocou na bolsa, ele disse. Bom, então, um de vocês dois a perdeu quando pegou a minha bolsa, porque eu a deixei cair umas 2 vezes. 2 vezes nada, disse Donovan. Umas 5, pelo menos. Além de ter esquecido em todos os lugares por onde a gente passou. Pois é, eu não sei como é que você não perde tudo que tem, disse Jimmy. Mas a questão agora é como nós vamos entrar, disse Mildred, uma garota sensata que não se perdia em rodeios. Mas era muito menos atraente do que a impulsiva e trapalhona Patty. Os 4 olharam para a porta, desnorteados. E que tal a gente chamar o porteiro? Sugeriu Jimmy. Ele não tem uma chave mestra? Patty sacudiu a cabeça. Só existiam 2 chaves. Uma estava pendurada lá na cozinha e a outra deveria estar em sua malfadada bolsa. E se pelo menos o apartamento fosse térreo? Lamentou-se Patty. Poderíamos forçar uma janela ou coisa assim. Donovan, o que você acha da ideia de bancar o alpinista e escalar essas paredes? Donovan achou a ideia péssima. Você não está querendo muito, Patty, porque um 4º andar é uma altura respeitável, disse Jimmy. E a escada de incêndio? Lembrou Donovan. Ai, nós não temos escada de incêndio. Pois deveriam ter, disse Jimmy. Um prédio de 5 andares devia ter uma escada de incêndio. Eu também acho, disse Patty. Mas isso não nos ajuda em nada agora. Como é que eu vou entrar em casa? Vocês não têm um elevador de carga por onde sobem as mercadorias? Temos sim, mas é muito pequeno. É praticamente só uma cesta de metal. Espera aí. Tem o elevador de carvão. Essa aí é uma boa ideia, disse Donovan. Mildred deu o seu palpite desanimador. Pois é, mas a porta de acesso deve estar trancada pelo lado de dentro, na cozinha da Patty. Eu não acredito nisso, disse Donovan. Patty nunca fecha nada à chave, concordou Jimmy. A porta não deve estar fechada, disse Patty. Eu recolhi a lata de lixo essa manhã e tenho certeza de que não a tranquei e não cheguei mais perto dela. Bom, essa sua omissão
Vai nos ser muito útil esta noite. Só que, de qualquer forma, deixe-me alertá-la, moça sem juízo, que esses seus hábitos displicentes aí a deixam à mercê dos ladrões, disse Donovan. Patty não fez caso dessa advertência. Mas venham, então. E com esse convite, ela começou a descer correndo as escadas. Patty os conduziu por um corredor escuro, atulhado de carrinhos de bebê. Finalmente chegaram à área interna onde ela lhes mostrou o elevador, que no momento estava ocupado por uma lata de lixo. Donovan a retirou, franzindo o nariz, e subiu na plataforma com cautela. Ai, essa geringonça aqui é um bocado barulhenta. Ele comentou. Mas é o jeito. Tá aí, eu tenho que me aventurar sozinho ou alguém aí está disposto a me acompanhar? Eu vou com você, disse Jimmy, se colocando ao lado de Donovan. E espero que esse elevador aguente o nosso peso, ele acrescentou com um ar de dúvida. Ai, vocês nem devem pesar mais do que uma tonelada de carvão, disse Patty, que nunca tinha sido boa em matemática. Nós logo descobriremos, disse Donovan jovialmente, puxando a corda. Com um rangido estridente, o elevador começou a subir. Ai, credo, que barulho horrível, comentou Jimmy. E o que vai pensar o pessoal dos outros andares? Que somos fantasmas ou ladrões, disse Donovan. Olha, não tá fácil puxar essa corda aqui, viu? O porteiro desse edifício tem um trabalho mais pesado do que eu pensava. Ei, Jimmy, você está contando os andares? Putz, me esqueci. Ainda bem que eu não me esqueci. Esse aqui é o terceiro. O próximo já é o nosso. E agora nós temos que nos preparar para descobrir que a Patty finalmente trancou a porta, resmungou Jimmy. Mas os seus receios eram infundados. A porta se abriu facilmente. Então, Donovan e Jimmy pularam para dentro da cozinha escura de Patty. Nós devíamos ter trazido uma lanterna para essa empreitada perigosa, disse Donovan. E se eu conheço bem a Patty, o chão deve estar cheio de louça suja. E vamos tropeçar nos cacos até conseguir acender a luz. Mas não se mexa, Jimmy, até que eu consiga encontrar o interruptor. O rapaz tateou na escuridão, soltando um furioso porcaria quando se chocou contra a mesa da cozinha. Afinal, alcançou o interruptor, só que no momento seguinte, outro "Ai, porcaria!" ressoou na penumbra. Que foi? Perguntou Jimmy. A luz não acende, deve estar queimada. Espere aí que eu vou acender a da sala. A porta da sala era a primeira do corredor. Jimmy ouviu os passos de Donovan se afastando e dali a pouco novos impropérios o alcançaram. Mas o que é que há? Eu não sei, essa casa parece estar enfeitiçada, nada está no mesmo lugar. Está cheia de mesas e cadeiras por todos os lados. Ai, que diabo, tem mais uma aqui! Mas felizmente nesse momento Jimmy achou o interruptor e o apertou. No instante seguinte, os dois jovens se olhavam horrorizados. Aquela não era a sala de Patty. Estavam no apartamento errado. Para começar, o aposento estava 10 vezes mais entulhado do que o de Patty, o que explicava o atordoamento de Donovan ao se chocar com tantos móveis. No centro da sala havia uma mesa redonda coberta por uma toalha de reps e uma grande samambaia na janela. Era a espécie de sala que devia pertencer a uma pessoa muito formal, a quem seria difícil explicar aquele engano. Havia uma pilha de cartas sobre a mesa. Senhora Ernestine Grant, murmurou Donovan, pegando de cima da mesa e lendo o envelope. Mas que coisa será que ela nos ouviu? Bom, é um milagre que ainda não tenha aparecido, disse Jimmy, com seus palavrões e essa barulhada toda. Vamos, pelo amor de Deus, vamos sair daqui depressa. Eles apagaram a luz precipitadamente. Depois recuaram na ponta dos pés até o elevador. Jimmy soltou um suspiro de alívio quando se viram no interior do poço sem mais incidentes. Essa senhora Ernestine Grant tem um sono profundo, comentou ele com aprovação. Uma ótima qualidade para uma mulher. Agora
Entendo por que nos enganamos de andar. É que eu esqueci que nós saímos do porão, disse Donovan puxando a corda. O elevador subiu. Bom, mas desta vez nós estamos no andar certo. Ah, eu espero que sim, disse Jimmy enquanto saíam do elevador. Porque os meus nervos não vão aguentar mais choques. Só que não houve mais sustos. O primeiro clique do interruptor revelou a cozinha de Patty. Mais uns instantes e eles abriram a porta para deixar as duas moças entrarem. Credo, vocês demoraram, resmungou Patty. Mildred e eu estávamos esperando aqui há uns 100 anos. É que nós tivemos uma aventura, disse Donovan. Poderíamos até ter ido parar na polícia como perigosos malfeitores. Estavam na sala de estar de Patty. E ela largou seu agasalho sobre a poltrona, ouvindo com interesse crescente o relato das aventuras narrado por Donovan. Não, e ainda bem que ela não pegou vocês, ela comentou. Recebi um bilhete dela esta manhã. Ela quer falar comigo, tenho uma reclamação a fazer. Eu acredito que seja sobre o meu piano. Ai, gente que não gosta de pianos na vizinhança não deveria alugar apartamentos. Donovan, você cortou a sua mão. Está cheia de sangue. Vá lavar ali na pia. Donovan olhou surpreso para suas mãos e deixou a sala obedientemente. Dali a alguns instantes chamou Jimmy. Oi, respondeu o outro. O que aconteceu? O corte é profundo? Eu não me cortei. Havia algo estranho no tom da sua voz. E Jimmy olhou para ele surpreso. Donovan estendeu as mãos recém-lavadas e Jimmy pôde ver que a pele estava ilesa. Que estranho, ele disse franzindo a sobrancelha. Mas e de onde veio todo aquele sangue? E de repente chegou à mesma conclusão que o raciocínio mais rápido do amigo já tinha chegado. Meu Deus, deve ter vindo daquele apartamento. E se calou refletindo sobre as possíveis explicações. Mas tem certeza que era sangue? Não era tinta, por acaso? Donovan sacudiu a cabeça negativamente. Era sangue mesmo, ele disse com um estremecimento. Os dois homens se encararam. O mesmo pensamento lhes ocorreu. Foi Jimmy quem finalmente o expressou. E acha que a gente devia voltar lá para dar uma olhada? Ele disse sem muita convicção. Para ter certeza que está tudo bem. Tá, mas e as garotas? Não, a gente não vai falar nada para elas. Patty foi procurar um avental para nos preparar uma omelete. E quando elas nos procurarem, nós já estaremos de volta. Está certo, então vamos, disse Donovan. Só para desencargo de consciência, porque eu não acredito que haja nada de errado. Só que não havia firmeza em suas palavras. Pegaram o elevador e desceram até o andar de baixo. Atravessaram a cozinha sem dificuldades até alcançar o interruptor da sala. Deve ter sido aqui que eu sujei a mão, disse Donovan. Na cozinha eu não toquei em nada. Os dois correram um olhar atento pela sala. Mas tudo parecia normal, nada sugeria violência ou tragédia. De súbito, Jimmy estremeceu violentamente e agarrou o braço do amigo. Olhe! Donovan obedeceu à sua voz imperiosa e também soltou uma exclamação. Um pé de mulher calçado num sapato alto, de cromo por baixo dos pesados reposteiros. Jimmy se adiantou e puxou as cortinas. O corpo inerte e sem vida de uma mulher ocupava o nicho da janela, no meio de uma poça escura de sangue coagulado. Ele se curvou instintivamente para erguê-la quando Donovan o deteve. Não faça isso. Não toque em nada até que a polícia chegue. Tem razão. Vamos chamar a polícia. Ai, mas que coisa horrível, Donovan. E quem será que era ela? A senhora Ernestine Grant? Tem todo jeito. E se há mais alguém por aqui, é gente muito silenciosa. E o que nós faremos agora? Vamos chamar um guarda na rua ou será que é melhor telefonar do apartamento da Patty? Eu acho que é melhor telefonar. E vamos sair pela porta da frente mesmo, porque nós não podemos ficar a noite inteira subindo e descendo por aquele elevador fedorento.
Jimmy concordou. Mas quando já iam saindo, ele hesitou. Ah, olha só. Você não acha que é melhor um de nós dois ficar aqui de olho no cadáver até que a polícia chegue? Você tem razão. Então fica aí que eu vou lá em cima telefonar. Donovan subiu correndo as escadas e tocou a campainha. Patty, muito atraente de avental e faces coradas, veio abrir a porta. Arregalou os olhos, surpreendida. Hã? Você? Mas como? O que aconteceu? Ele segurou as mãos dela. Não, está tudo bem, Patty. Nós fizemos uma descoberta desagradável no andar de baixo. Uma mulher morta. Ela prendeu a respiração. Mas que coisa horrível! E ela teve um colapso ou coisa assim? Não. Bom, parece que ela foi assassinada. Donovan! Eu sei. É horrível. Ele ainda segurava as mãos dela. A moça não as havia retirado e apertava-as dele com força. Ai, querida Patty, como ele a amava. E ela, será que gostava dele? Às vezes achava que sim. E às vezes tinha receio de que Jimmy Faulkner... A imagem de Jimmy esperando pacientemente lá embaixo fez ele se sentir culpado. Patty, querida, nós precisamos telefonar para a polícia. Monsieur tem razão, disse uma voz atrás dele. E talvez eu possa ajudá-los enquanto ela não chegar. A moça e o rapaz olharam para trás. Um vulto estava descendo as escadas que levavam ao pavimento superior. Em um segundo eles puderam ver um homem baixinho, com um imponente bigode e uma cabeça em formato de ovo. Trajava um hobby de chambre exótico e chinelos bordados. Fez uma mesura amável para Patrícia. Mademoiselle, eu sou o inquilino do andar de cima, ele disse. Gosto de andares altos, a vista sobre Londres é belíssima. E aluguei o apartamento sob pseudônimo de Sr. O'Connor. Só que eu não sou irlandês, o meu nome verdadeiro é outro. E é por isso que eu me atrevo a lhe oferecer os meus serviços. Permita-me, por favor. E apresentou o seu cartão para Patty. Ela leu em voz alta. Monsieur Hercule Poirot? Ela prendeu a respiração. O famoso Monsieur Poirot? O grande detetive? E quer nos ajudar? Esta é minha intenção, mademoiselle. Eu quase lhe ofereci a minha ajuda há uma meia hora atrás. O rosto de Patty revelou toda a sua perplexidade. Eu os ouvi discutindo o problema de como entrar no apartamento. E tenho grande habilidade para forçar fechaduras. Poderia com toda certeza ter aberto a porta para a senhorita, mas hesitei em sugerir isso. Poderia ter despertado as suas suspeitas. Patty riu. Vamos, monsieur, exclamou Poirot para Donovan. Telefone para a polícia. Eu vou até o andar de baixo. Patty o acompanhou e explicou para Jimmy a presença do detetive. Poirot ouviu com atenção enquanto o rapaz relatava as aventuras da noite. O senhor disse que a porta do elevador não estava trancada? E não conseguiram acender a luz da cozinha. Poirot atravessou o corredor e apertou o interruptor. Tiens, voilà ce qui est curieux, disse ele quando a luz se acendeu. Está funcionando muito bem agora. Será que... Nesse instante, ele levou um dos dedos aos lábios, pedindo silêncio, e só escutou. Um som ritmado quebrava a quietude da noite. O ruído inconfundível de alguém que roncava. Oh, la chambre de domestique. O detetive atravessou pé ante pé a cozinha até uma pequena área. Abriu uma porta e acendeu a luz. O cubículo era aquilo que as companhias construtoras chamam, todo orgulhosas, de quarto de empregada. E mal acomodava uma cama, onde a garota de bochechas rosadas ressonava placidamente com a boca aberta.
Poirot apagou a luz e fechou a porta. Ela não acordou. Ele disse: Vamos deixá-la dormir até que a polícia chegue. Voltaram para a sala. Donovan tinha acabado de entrar. A polícia disse que vai vir imediatamente. Ele estava ofegante. E que ninguém deve tocar em nada. Poirot fez um gesto de aquiescência. Não tocaremos. Ele disse: Nós vamos só olhar. Mildred tinha acompanhado Donovan, então agora todos os 4 jovens estavam em pé no portal e observavam Poirot com interesse. Eu não consigo entender uma coisa, senhor, disse Donovan. Como é que eu fui sujar a mão de sangue se eu não cheguei nem perto daquela janela? Meu jovem amigo, a resposta está bem na sua frente. De que cor é a toalha da mesa? É vermelha, não é? Com toda certeza, o senhor se apoiou na mesa. É verdade. Então foi assim que... Ele se calou. Poirot balançou a cabeça numa afirmativa. Estava curvado sobre a mesa e indicou com um gesto uma nódoa escura na toalha. O crime foi cometido aqui, declarou em um tom solene. Depois levaram o corpo para a janela. Correu os olhos pela sala. Não se moveu, não tocou em nada. E, no entanto, os 4 espectadores tinham a impressão de que todos aqueles objetos lhe revelavam os seus segredos ocultos. Finalmente, Hercule Poirot balançou a cabeça como se estivesse satisfeito. Oui, não há dúvida. Ele disse. Não há dúvida de quê? Perguntou Donovan, curioso. Não há dúvida de que há móveis demais? Você estava certo. Donovan sorriu. Eu andei por aí aos esbarrões. Ele confessou. Tudo estava em lugar diferente e eu fiquei meio confuso. Nem tudo, disse Poirot. Donovan o olhou perplexo. Eu estava me referindo aos detalhes idênticos dos apartamentos de um mesmo edifício. As portas, as janelas, a lareira, por exemplo, estão todos dispostos da mesma forma. E onde pretende chegar? Perguntou Mildred, olhando para Poirot com um ligeiro ar de desaprovação. Devemos nos expressar com clareza e precisão. É uma mania que eu tenho, mademoiselle. Ouviram-se passos nas escadas, e em segundos 3 homens apareceram na porta. Um inspetor de polícia, um guarda e o médico legista. O inspetor reconheceu Poirot e o cumprimentou quase com deferência antes de se virar para o grupo. E eu vou querer ouvir os depoimentos de todos vocês. Mas só que, em primeiro lugar, permita-me uma sugestão. Nós 5 vamos subir para o apartamento de mademoiselle, porque ela irá nos preparar uma omelete, e eu tenho paixão por omeletes. E quando monsieur l'inspecteur terminar o seu trabalho aqui, poderá subir e nos interrogar com mais calma. A sugestão foi aceita. Nas escadas, Patty disse: "O senhor em um amor, eu vou lhe preparar uma linda omelete. Especialidade minha." "Ótimo, mademoiselle. Sabe que uma vez eu estive apaixonado por uma linda moça inglesa parecida com a senhorita. Mas infelizmente ela não sabia cozinhar. Talvez tenha sido melhor assim." Havia um leve tom de tristeza na voz de Poirot, e Jimmy Faulkner o olhou com curiosidade. Mas no apartamento ele se esforçou ao máximo para ser um companheiro alegre e divertido. A tragédia deprimente do andar inferior tinha sido quase esquecida. Da deliciosa omelete só tinha restado a lembrança quando os passos do inspetor ressoaram nas escadas. Ele entrou em companhia do médico. "Bem, Monsieur Poirot, o caso me parece bastante óbvio, bem fora da sua especialidade, embora talvez não seja fácil pegarmos o culpado. Agora gostaria que me contassem como encontraram o corpo." Donovan e Jimmy deram as explicações necessárias. O inspetor se virou para Patty e a repreendeu. "Não deve esquecer nunca mais de trancar a porta do elevador, senhorita. É muito perigoso." "Não, eu não vou me esquecer,"
disse Patty com um estremecimento. Alguém pode entrar e me matar como aquela pobre mulher. Mas o criminoso não entrou por lá, disse o inspetor. E pode nos contar o que descobriu? Pediu Poirot. Olha, eu não sei se eu devo, mas como se trata do senhor, Monsieur Poirot? Precisamente, disse Poirot. E esses jovens serão discretos. E os jornais vão publicar tudo daqui a pouco de qualquer forma, disse o inspetor. Bem, a morta é mesmo a senhora Grant. O porteiro a identificou. Tinha uns 35 anos e estava sentada na mesa quando foi atingida por uma bala de pistola de pequeno calibre. Provavelmente por alguém que estava sentado em sua frente. Ela caiu sobre a mesa e daí a nódoa de sangue. Mas e por que ninguém ouviu o tiro? Perguntou Mildred. A pistola tinha um silenciador. E por falar nisso, vocês ouviram o berro que a criada deu quando soube que a patroa estava morta? Não? Bom, isso lhes mostra que ninguém deve ter ouvido nada. E a empregada não tem nada para contar? Perguntou Poirot. Foi a sua noite de folga e ela tem a sua própria chave? Voltou às 10 horas e estava tudo em silêncio, então ela julgou que a patroa já tivesse se deitado. Mas ela não foi até a sala de estar? Foi, e deixou a correspondência entregue pelo carteiro da noite sobre a mesa, mas não notou nada de anormal porque o assassino tinha escondido o corpo atrás da cortina. E não acha esse fato curioso? Por que teria feito isso? A entonação na voz de Poirot fez com que o inspetor virasse a cabeça. Porque ele não queria que descobrissem o corpo até que pudesse escapar. É uma hipótese, mas continue seu relato. E a criada saiu às 5 horas. O doutor aqui diz que a mulher está morta há umas 4 ou 5 horas. Não é isso mesmo, doutor? O médico, um homem de poucas palavras, se contentou em balançar a cabeça afirmativamente. E faltam 15 minutos para meia-noite agora. Então podemos determinar a hora do crime com bastante precisão. Achamos isto no bolso da morta. O inspetor lhes mostrou uma folha amassada de papel. Não tenha receio de pegá-la, Poirot, não tem impressões digitais. Poirot alisou o papel e leu a curta mensagem escrita em letras de imprensa. Estarei aí esta noite, às 7h30. Assinado J.F. O assassino devia ter se esquecido de um documento tão comprometedor, comentou Poirot devolvendo o papel ao inspetor. Bom, ele não desconfiava que estava no bolso dela e provavelmente calculou que ela tinha rasgado, mas teve o cuidado de limpar meticulosamente a pistola com um lenço de seda. Encontramos a arma sob o cadáver e não tinha nenhuma impressão digital. E como sabe que o lenço era de seda? Perguntou Poirot. Porque nós o encontramos, disse o inspetor com uma expressão de triunfo. Ele deve tê-lo deixado cair quando fechava as cortinas. Ele nos mostrou um grande lenço branco de seda de boa qualidade. E em letras bem nítidas e legíveis era possível ler em um canto. John Fraser. John Fraser, disse o inspetor. O nosso JF do bilhete. Já sabemos o nome do assassino e quando descobrirmos os parentes da morta saberemos onde procurá-lo. Não tenho tanta certeza de que o pegarão assim tão facilmente, disse Poirot. Esse John Fraser é uma personalidade estranha, cuidadoso e descuidado ao mesmo tempo. Marca seus lenços e limpa as impressões digitais, mas esquece do bilhete e deixa cair um lenço incriminador. Ele devia estar nervoso, disse o inspetor. É possível, retrucou Poirot. E ninguém o viu entrar no edifício. Há sempre muito movimento, o número de apartamentos é muito grande. Por acaso, algum de vocês não viu o suspeito deixando o prédio? Disse o inspetor se dirigindo ao grupo. Patty sacudiu a cabeça. Nós saímos antes, por volta das 7 horas. O policial se despediu de Poirot e ele o acompanhou até a porta.
Com sua permissão, gostaria de examinar o apartamento da morta. Ora, certamente, Monsieur Poirot. Os meus chefes o têm em alto conceito. Vou lhe deixar uma das chaves que eu tenho. O apartamento deve estar vazio. A empregada foi para casa de uns parentes porque ela teve receio de passar a noite lá. Merci, disse Poirot e voltou para o apartamento de Patty com um ar pensativo. Não está satisfeito, Monsieur Poirot? Perguntou Jimmy. Não, não estou satisfeito. Donovan o olhou com curiosidade. E o que o preocupa? Poirot não respondeu. Ficou em silêncio alguns instantes, com a sobrancelha franzida, e finalmente ergueu os ombros num gesto de impaciência. Vou me retirar, mademoiselle. Deve estar bem cansada depois de cozinhar para tantas pessoas, não é? Foi só a omelete, não jantaram aqui. Fomos comer num pequeno restaurante no Sorro com Donovan e Jimmy. E certamente depois foram ao teatro, não? Acertou? Fomos ver os olhos castanhos de Caroline. Não deviam ser mais bonitos que os olhos azuis de mademoiselle, disse Poirot num galanteio. E depois mais uma vez desejou boa noite a Patty e a Mildred. E esta última, atendendo a insistentes apelos de Patty, passaria a noite ali, porque a amiga tinha lhe confessado francamente que não conseguiria dormir sozinha de pavor. Os dois jovens acompanharam Poirot. Quando a porta se fechou, Poirot se antecipou às suas despedidas. Meus caros jovens, estava sendo sincero quando disse que não estava satisfeito. Vou descer e fazer a minha pequena investigação particular. Gostariam de me acompanhar? A proposta foi recebida com entusiasmo. Desceram as escadas e, após abrir a porta com a chave recebida do inspetor, Poirot não se dirigiu para a sala de estar, como seus companheiros esperavam. Ao invés disso, foi direto à pequena área junto da cozinha. Abriu uma grande lata de lixo metálica e começou a remexer o seu conteúdo com a energia de um terrier. Jimmy e Donovan o observavam espantados. «Aham, voilà!» exclamou subitamente, e com uma expressão triunfante se ergueu, segurando na mão um vidro arrolhado. Achei o que procurava. E levou cautelosamente o vidro ao nariz. Ah, ora, mas que pena. Estou resfriado. Donovan se adiantou, pegou o vidro e o cheirou. Mas como não tinha percebido nenhum odor, retirou a rolha e levou novamente o recipiente ao nariz, antes que Poirot pudesse impedi-lo. Instantaneamente ele perdeu os sentidos, mas o detetive, se precipitando em seu auxílio, conseguiu suavizar a sua queda. Imbecile! Mas que ideia! Ele não reparou como eu segurei o vidro com cautela? Monsieur Faulkner, quer me fazer o favor de pegar um pouco de brandy? Vi uma garrafa na sala de estar. Jimmy saiu apressado, mas quando voltou, Donovan já estava sentado e protestando que estava bem. Poirot lhe fez uma pequena preleção sobre a necessidade de cautela quando se cheira uma substância desconhecida. Eu acho que eu vou para casa, disse Donovan se levantando, ainda trôpego. Isto é, se não precisarem mais de mim, eu estou um pouco tonto ainda. É uma boa ideia, concordou Poirot. Monsieur Faulkner, espere por mim um instante, eu voltarei logo. Depois de acompanhar Donovan até a porta, Poirot se dirigiu à sala de estar, onde Jimmy o esperava com uma expressão de perplexidade. E o que é que nós vamos fazer agora, Monsieur Poirot? Nada mais, o caso está encerrado. O quê? Agora eu já sei de tudo. Jimmy olhou para ele. Por causa daquele vidro? Exatamente, por causa daquele vidro. Jimmy sacudiu a cabeça. Eu não estou entendendo nada. Eu só vejo que, por alguma razão, o senhor não está satisfeito com as provas contra John Fraser. Seja lá quem for este homem. Seja lá quem for, repetiu Poirot com uma expressão pensativa. Para mim será uma grande surpresa, se ele existir. Não estou entendendo. Esse homem não passa de um nome, uma marca fictícia, em um lenço. Mas e o bilhete?
Não reparou que estava escrito em letras de imprensa? Um trecho datilografado ou em caligrafia corrente são identificáveis. Mas um John Fraser de carne e osso não se importaria com isso. Não após assinar o bilhete. Não, aquela mensagem é uma pista falsa, colocada de propósito no bolso da morta, para que a encontrássemos. Não existe ninguém chamado John Fraser. Jimmy o encarou perplexo. E com esta dedução, voltei ao primeiro detalhe que me atraiu a atenção. Você me ouviu comentar que existem detalhes idênticos em apartamentos superpostos, certo? Dei a todos 3 exemplos e poderia ter acrescentado um quarto. Os interruptores de luz, meu amigo. Jimmy o olhava ainda sem entender. Poirot prosseguiu. O seu amigo Donovan não passou perto da janela. Sujou a mão de sangue na toalha da mesa. E eu perguntei a mim mesmo, por que ele estaria andando pela casa escura? Não se esqueça de que o interruptor de luz fica junto à porta. Então por que ele não acendeu logo? Era o mais natural. Segundo ele, a luz da cozinha estava queimada. Mas quando eu apertei o interruptor, ela funcionou perfeitamente. Então eu me pergunto se ele não estaria evitando que você percebesse que haviam se enganado de apartamento. Não teria um pretexto para vir a esta sala. Mas a que ponto está querendo chegar, Monsieur Poirot? A este, disse Poirot lhe mostrando uma chave Yale. Essa é a chave deste apartamento? Não, mon ami. É a chave do apartamento de cima. A chave de Mademoiselle Patrice, que Monsieur Donovan pegou de sua bolsa em algum momento desta noite. Mas por quê? Qual a razão? Parbleu! Para que pudesse realizar o seu intento. Entrar neste apartamento de uma forma inteiramente inocente. E ele ainda teve a preocupação de destrancar a porta do elevador. Onde achou essa chave? Poirot sorriu. Acabei de encontrá-la. Onde deduzi que estaria? No bolso do Sr. Donovan. Entenda, aquele vidro não estava na lixeira. Foi um ardil. E Monsieur Donovan caiu como um patinho na armadilha. Então eu consegui o meu intento. Ele aspirou o conteúdo. Clorido de etila. Um anestésico muito poderoso e instantâneo. Ficou inconsciente alguns segundos, que foram o suficiente para que eu tirasse do seu bolso 2 objetos que eu procurava. E esta chave é um deles. Ele fez uma pausa e prosseguiu. Não me pareceu plausível a explicação do inspetor para o fato do corpo estar escondido atrás da cortina. Somente para ganhar tempo? Então, um outro pensamento me ocorreu. O correio? O carteiro da noite passa mais ou menos às 9h30. E digamos que o assassino, não tendo achado o que procurava, tenha deduzido que este algo possa ser entregue pelo correio da noite. Então ele precisava voltar e resolve esconder o corpo para que a criada não descubra e chame a polícia. E sem suspeitar de nada, a empregada deixa a correspondência na mesa, como sempre. É uma carta? Exatamente. Eis o outro objeto que eu retirei do bolso do Monsieur Donovan quando estava inconsciente. E Poirot lhe mostrou um envelope endereçado à senhora Ernestine Grant. Mas antes de vermos o seu conteúdo, eu quero lhe fazer uma pergunta. O senhor está apaixonado por Mademoiselle Patrice? Ai, eu sou louco por ela, mas não creio que tenha uma chance. Pensou que ela gostasse de Monsieur Donovan? É possível que ela tenha começado a se apaixonar por ele, mas foi só um prelúdio, meu amigo. Cabe a você fazê-la esquecer e lhe dar o seu apoio nessa hora difícil. Hora difícil? Estranhou Jimmy. Exatamente, meu amigo. Faremos o possível para conservar o nome dela longe deste caso, só que não conseguiremos abafar totalmente a ligação, porque ela foi o motivo do crime.
Poirot rasgou o envelope e um documento caiu no chão. Anexa vinha uma carta de uma firma de advogados. Cara senhora, a certidão anexa é perfeitamente legal. O fato do casamento ter sido realizado num país estrangeiro não o invalida. A seu dispor. Poirot pegou a outra folha. Era uma certidão de casamento de Donovan Bailey e Ernestine Grant, com a data de 8 anos atrás. Minha nossa! Exclamou Jimmy. Sabe, Patty recebeu hoje uma carta dessa mulher, dizendo que precisava falar com ela, mas ela nunca imaginou que o assunto fosse importante assim. Poirot balançou a cabeça num gesto de compreensão. Mas o Sr. Donovan sabia do que se tratava e veio ao apartamento de sua mulher pouco antes de subir para a casa de Patty. Aliás, foi uma estranha coincidência do destino que conduziu essa mulher para o mesmo prédio de sua rival. Ele matou a esposa a sangue frio e subiu para passar uma alegre noitada com a sua nova paixão. Antes de ser assassinada, a sua esposa deve ter lhe dito que tinha mandado a certidão para seus advogados e que esperava uma resposta ainda hoje. Com toda certeza ele havia tentado convencê-la de que esse casamento não era válido. Mas ele esteve tão bem-humorado a noite toda. Jimmy estremeceu. Monsieur Poirot, será que não deixou ele escapar? Para ele não é escapatória possível, meu jovem, disse Poirot com gravidade. Não tenha receio disso. Mas é Patty quem me preocupa. Acredita que ela o amava? Mon ami, cabe a você fazê-la esquecer. Não acredito que seja uma tarefa muito difícil.